Importante a gente pontuar que a cúpula das Forças Armadas esteve presente também nesse evento realizado hoje. Está aí na tela para vocês. A gente vê ali, ó, alguns militares ali sentados um pouquinho mais atrás. Está ali o Mercadante também, a Aniele um pouquinho mais para frente. Nessa meiuca entre o Mercadante e a Aniele, tem ali alguns militares. Nessas primeiras filas, pode ver que a gente tem ali, ó, a Margarete Menezes está na fila. Acho que o Pacheco está ali também, é isso, Vivi? O Pacheco ali também na primeira fila. Então, assim, as primeiras filas tinham ministros do governo federal, né, ministros, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho também, estaria o Pacheco, né, que é senador, ex-presidente do Senado também ali, e tinham alguns militares, não estavam nessa primeira fila, mas estavam ali presentes, o que também diz bastante, né, a respeito de como andam as Forças Armadas no nosso país, Fabi. Além disso, quero pontuar aqui com você o veto do presidente Lula. O presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria. A gente sabe que isso agora volta para o Congresso, então pressão de novo no Congresso, para o Congresso acatar ou não o veto presidencial, mas a princípio, aliás, em princípio, agora veto no PL da dosimetria. Olha, primeiro em relação a essa cena jocosa, é funcionalismo público, né, de diversas vertentes, mas nada mais é do que funcionalismo público. Então, frisando, não tem apelo popular, é um governo implementado, um governo que não consegue sair às ruas, como você bem disse, né, uma motociata do presidente Bolsonaro tinha muito mais gente, e gente com ânimo, com propósito, com vontade, que a gente vê aí é completamente fabricado. Em relação ao veto, o presidente Lula já começa o ano se desgastando com duas frentes importantes. Primeira, com o amigo dele, que deu uma química, né, o Trump, porque o que nos consta, embora não seja, né, uma informação formal, mas foi dito muitas vezes, que existe uma negociação aí, porque o PL da dosimetria teria tido um pedido carinhoso aí do governo Trump, mas agora ele veta integralmente. Como é que fica essa parte desse desgaste ou não internacional? Nós veremos e vamos acompanhar, inclusive. E a outra parte do desgaste é com o próprio Congresso Nacional. Veja, o Lula não tem força para bancar, né, uma briga boa, né, em relação ao veto. Ele não tem mais o que oferecer, ele já ofereceu, ele fez um governo tão ruim, já são 3 anos, passamos por 3 anos, né, vamos entrar no 4º ano de governo Lula, de um verdadeiro pesadelo, onde esse veto integral, aliás, né, foi ali dito por um locutor, uma coisa muito assim, artificial mais uma vez, narrando que ele fez o veto total, né, da dosimetria, e todo mundo, aê, aí gritava você ao fundo, sem anistia, sem anistia, sem anistia, aí eles descem aquela rampa, né, podia descer para sempre, podia ficar lá, debaixo da rampa mesmo, porque o brasileiro está bem cansado de todo esse teatro, inclusive. E este veto vai ser derrubado, já tem uma articulação, a própria Carol de Toni já protocolou, né, nesta tarde, um pedido de urgência para que o Congresso Nacional faça, então, uma reunião, mesmo que seja virtual, de urgência para derrubar o veto do presidente Lula. Né? Então, é um governo fake, que não se sustenta, ainda mais nesse sentido aí, de ausência de propósito, só tem ali pessoas comissionadas, você não vê uma propositura positiva ao povo, e ele errou bem feio, porque essa questão do 8 de janeiro, quando se olha para os populares, as pessoas comuns que estão envolvidas nisso, se a gente for fazer uma marca sem aquele painel que a Berenice nos trouxe, seria um painel lotado de lágrimas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou nesta quinta-feira um balanço dos julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. Em 3 anos, segundo o documento, a Corte responsabilizou quase 1.400 pessoas pelos crimes ligados à suposta tentativa de golpe de Estado. Ao todo, foram 420 penas privativas de liberdade com multa, 415 penas privativas de liberdade convertidas em prestação de serviços e mais de 560 acordos de não persecução penal. A pena aplicada ao maior número, 254 pessoas, foi de 12 a 14
14 anos de prisão. Vocês estão vendo na tela o gráfico, então, que demonstra aí esses números apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes. E esses gráficos, é importante que a gente frise aqui para a nossa audiência, são oficiais do STF. Está aí a fonte para vocês na tela, gráficos oficiais. É interessante, né, o título que eles colocam, Serrão, Democracia Inabalada. Pois é, né? Não dá para acreditar nesse título. A democracia brasileira está não só abalada, como ela foi sequestrada por aqueles que não têm nenhum interesse ou nenhum escrúpulo. Não defendem o verdadeiro sentido do Estado de Direito, não defendem o verdadeiro sentido da democracia, que é a segurança do direito através do pleno exercício da soberania popular. Onde está a soberania do povo? Não está, já era. Hoje temos a supremocracia, que é que está ditando as ordens na tirania tupiniquim. E tudo isso aproveitado por um governo esquerdista, aparelhador da máquina estatal, na qual eles praticam atos de corrupção. Vide aí o caso do Banco Master. Vide aí o INSS e vide aí outros escândalos que a gente ainda nem sabe, mas que, se a Polícia Federal vir à tona para trabalhar de verdade, pode descobrir novas falcatruas nesse governo do PT, repetindo os governos anteriores. Então, o que estamos vendo agora é algo assustador do ponto de vista institucional. Estamos mergulhados na mais grave crise institucional da nossa história. E o mais triste e lamentável e perigoso de tudo isso, o Congresso Nacional Brasileiro, que é quem deveria resolver essa crise política, até agora não demonstrou capacidade verdadeira de resolver nada. Oxalá que consigam aí derrubar esse veto do presidente Lula. Vamos ver se agora o Congresso tem intenções verdadeiras de aplicar aquilo que ele fez com a dosimetria, que é uma medida capenga, é uma jabuticaba, não resolve a questão. A gente insiste, o que poderia resolver a questão seria uma anistia ampla, geral e restrita, ou então algo até mais fácil que a anistia, que seria a revogação dos artigos 359 L e M do Código Penal. Isso sim seria a solução para inocentar aquelas pessoas todas que foram condenadas ou que tiveram que fazer acordos de não persecução penal para um crime que elas efetivamente não cometeram. É doideira isso, você ter que admitir que cometeu um crime que você não cometeu para você não ser punido de maneira mais categórica ainda. Isso não é justiça, Geisiane, é justiçamento político.